Olá, pessoas que acompanham meu canal, e finalmente eu vou fazer um vídeo falando sobre criptomoedas e Bitcoin para te falar o que é, como funciona, qual a importância, qual a relevância que isso está tendo nos dias atuais, tá? Vou colocar minha colinha aqui para a gente começar a falar e durante esse processo a gente vai ilustrando. E o que são criptomoedas em si? Criptomoedas são moedas totalmente digitais que usam criptografia para validar as transações. O que é criptografia, basicamente? É um código, digamos assim, é uma função, tecnologia, onde se encapsula, aí é um pouco mais complexo, uma quantidade de conjunto de dados, bits, bytes e exemplos como hexadecimal, SHA-256 e entre outros, que a gente entra numa outra celeuma, mas que garantem que aquela moeda, digamos assim, juntamente com o blockchain, que a gente vai ver ali embaixo, ela não foi copiada, ela não foi, basicamente, ela não foi falsificada. Então a gente consegue, utilizando essas metodologias, garantir, e foi isso que Satoshi Nakamura, quando ele foi inventar o Bitcoin, ele criou essa funcionalidade para dar segurança, e a gente tem ele até hoje aí com uma baita segurança. E por que é tão bom assim uma criptomoeda, né? Porque é bom? É bom ou é ruim? É bom. A gente tem uma descentralização. Veja bem, vou falar especificamente do Bitcoin. E foi criado aí pelo Satoshi Nakamoto. Oi, falei errado. Satoshi Nakamoto. Em 2008. E a gente não sabe quem é o Satoshi Nakamoto, tá? Então, basicamente, ele pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas ele controlou aí o Bitcoin nos seus primeiros anos. E em 2011 ele deixou isso para a comunidade. Então, em 2008, ele cria essa criptomoeda, uma moeda digital chamada Bitcoin, que hoje está sendo adotada por países, por empresas, amplamente como uma reserva de valor, né? Uma reserva financeira. Por quê? Vamos lá. Vou dar o exemplo de duas moedas, o dólar e o real. O dólar ele está atrelado aos Estados Unidos e o real está atrelado ao Brasil, correto? Então, qualquer impacto que se tenha no Brasil vai afetar o valor do real, porque o nosso valor, o valor da nossa moeda, ela é baseada principalmente hoje no PIB. A gente perdeu nos anos 70 o padrão ouro nos Estados Unidos, que é onde a gente tinha lá o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Ele era atrelado diretamente à quantidade de ouro. Então eu tinha uma quantidade de ouro e uma quantidade de moeda. Então, suponhamos, eu tenho 1 quilo de ouro e US$ 1.000. Então, US$ 1.000 vale 1 quilo de ouro. Nos anos 70, e eu tinha um certo problema, né? Por que que os Estados Unidos decidiu acabar com o padrão ouro. E eu tenho uma ideia sobre isso com o Bitcoin, tá? Depois a gente explica. Porque eu acho que em algum momento a gente vai ter uma moeda atrelada ao Bitcoin e a gente vai ter o padrão Bitcoin de emissão de moedas, mas é um problema por quê? Quando os Estados Unidos parou com isso, ele baseou no PIB, tem toda uma lógica, mas basicamente deu o poder deles conseguirem emitir moedas à revelia. Eles emitem quanto eles quiserem, assim como o Brasil. Então, quanto mais moeda em circulação, ou seja, eu tinha uma limitação. Se eu tenho no total, vamos voltar a US$ 1.000, se eu tenho para todo mundo, para toda a economia, US$ 1.000, isso tem um valor. Eu consigo comprar algumas coisas. Se eu pegar e começar a emitir moeda, então assim, dentro do país eu tenho uma circulação, ou dentro do mundo, de US$ 1.000, 1 centavo vale muito. A partir do momento que eu fui lá emitir mais US$ 9.000 para se somarem a esses US$ 1.000. Então ele ficou menos raro, né? Eu tenho uma demanda muito maior. Então aqueles US$ 1.000 já valem 1/10 do que ele valia. Então, a partir do momento que o governo começa a emitir muito mais moeda, o dinheiro vai perdendo valor. Além de qualquer crise, qualquer problema que eu tenha relacionado a isso, então se eu faço a minha reserva de valor, ou minha reserva monetária no caso, se eu pego o meu dinheiro e começo a guardar em dólar, então eu tenho uma flutuação, eu comprei dólar e os Estados Unidos teve um problema, digamos assim, como houve na crise de 2008. Ah, e o dólar baixou, ele perdeu o valor porque as pessoas começam a confiar menos que o dinheiro vai se recuperar, que talvez tenha um problema, que os Estados Unidos não vai pagar as pessoas.
o meu dinheiro, a minha reserva de valor, ela perde valor porque ela está atrelada a um país. Dito isso, o Bitcoin vem como alternativa. O Bitcoin ele é descentralizado. Então, o dólar é totalmente centralizado nos Estados Unidos, correto? Assim como o real é centralizado no Banco Central Brasileiro. O Bitcoin não tem centralização a partir da blockchain. E o que é a blockchain? A blockchain basicamente, a blockchain basicamente é um livro-razão público digital e imutável. Por quê? Cada transação ela é registrada em blocos, ou seja, a gente tem mineração e eu vou te explicar isso um pouquinho. Mas quando eu faço uma transação, eu tenho um registro de quem saiu e para onde chegou. Mas esses registros eles estão em todos os lugares. Então, no início, ou eu ainda posso ter, ainda existe, tá no meu computador, tá no seu computador, tá no computador das pessoas. Então eu tenho a réplica dessas transações em, bilhões de lugares, ou milhões de lugares. A partir do momento que eu faço uma transação, isso fica registrado nesse livro público chamado blockchain, e eu consigo saber da onde foi movimentado, não o endereço em si, tá? Isso pode ser totalmente privado e sigiloso, mas eu consigo saber quando foi encontrado um novo bloco, porque a partir da criação de um bloco, ele encapsula, ele pega os blocos anteriores, ou seja, as criptomoedas, os bitcoins anteriores, os endereços criptografados dos bitcoins anteriores, e encapsula dentro do último, do último que foi minerado, por exemplo. E eu consigo ter a capacidade de saber quando aquele bloco foi minerado e se aquele bloco é real ou não, porque eles têm que estar cadastrados na blockchain. Então eu consigo fazer uma validação se aquele bloco ele é real, se aquele bloco ele está registrado, e se ele... Então assim, a gente tem um registro de toda a centralização e a gente tem um limite. Ou seja, eu tenho um limite de 21 milhões de bitcoins. Não se minera mais do que 21 milhões de bitcoins. E daí eu vou te explicar no próximo vídeo por que isso é tão importante, tá? Em 2034 a gente minerou 99% dos bitcoins e conforme a raridade, a gente, como eu acabei de explicar sobre o dólar, a gente vai ter uma capacidade, eu vou ter uma oferta muito menor ao momento onde a demanda só está aumentando. Então, no início, a gente tinha só pessoas físicas que faziam suas reservas em Bitcoin, mas nada muito relevante, digamos assim. Então a gente tinha Bitcoin a centavos na época. E depois ele passou a centenas de dólares, a dólar, centenas de dólares. E hoje a gente tem ele a 100, 107, 109 no momento que eu estou te falando. Quer dizer, a demanda ela aumenta a cada ano e a oferta diminui a cada ano, porque a gente tem um evento chamado halving, de 4 em 4 anos, onde se corta metade da recompensa. E daí, te explico em outro vídeo também como isso funciona e qual a importância disso. Mas continuando, então a partir do momento que a gente não tem uma centralização do Bitcoin, ele se torna extremamente interessante. Primeiro pela facilidade de transação, eu consigo transacionar muito fácil, eu consigo te enviar dinheiro agora, real, de um país para o outro, por exemplo, tranquilamente, consigo pagar as coisas. Mas a importância do Bitcoin não está em você substituir o dólar por Bitcoin, eu começar a comprar as coisas com Bitcoin. Ela é uma reserva de valor. Assim como imóveis, por exemplo, que eu acho que é um exemplo muito interessante. A gente compra imóveis para guardar o dinheiro, ou seja, se eu deixar o meu dinheiro parado na conta com inflação, ou seja, conforme inflação real em si é o aumento da base monetária, basicamente. Então, quanto mais o governo imprime moeda, menos o meu dinheiro vale. Então, se eu comprar uma casa, ela vai ter uma valorização superior ao dinheiro que eu estou guardando, certo? Da mesma forma, as pessoas deixam o dinheiro na reserva de valor em Bitcoin. Então, conforme o tempo passa, ele tem uma valorização, não só uma valorização, mas ele tem uma perda menor do que se deixasse numa moeda fiduciária, que é a moeda corrente dos países, que é a moeda fiat, né? Então, é muito mais vantajoso. Então, da mesma forma que eu, por exemplo, não chego num lugar tendo uma porcentagem de um imóvel, de um prédio, e tento pagar com aquela porcentagem, a gente não faz isso com Bitcoin. Porém, é possível você fazer uma transferência
das propriedades, da sua propriedade de Bitcoin e fazer o pagamento do que seja, né? Então a gente já sabe. Então a gente já sabe que o blockchain é o nosso livro-razão. Ele é digital e imutável, então cada transação ela é registrada lá, então ligada em sequência, nos blocos, então todo o controle está dentro da blockchain e todos os usuários têm acesso ao histórico e à rede para saber o que está acontecendo, garantindo a transparência e podendo ser a moeda corrente digital totalmente transparente e segura. Então a gente tem dentro da criptomoeda a mineração. Como que funciona a mineração? Você tem que resolver problemas matemáticos para conseguir chegar na conclusão de qual é a chave do próximo bloco, digamos assim. Praticamente impossível você conseguir fazer isso na sua própria máquina, porque a quantidade de bitcoins disponíveis diminuiu bastante e a quantidade de mineradores aumentou muito. Então você concorre com muita gente e muita gente grande. Tem-se fazendas enormes de mineração e tem máquinas específicas para fazer isso numa velocidade imensa chamada ASICs. Você consegue fazer isso utilizando num período aí foi utilizando placa de vídeo, processador, e os mineradores eles evoluem muito nisso, tá? Eles são muito focados em ter uma otimização, uma capacidade excepcional de conseguir tirar o máximo do computador, da máquina em si, para conseguir fazer a mineração, porque o custo basicamente é em energia elétrica, então você consegue fazer aí a mineração na sua própria máquina, mas é bem moroso e o custo de energia não vale a pena. Então, nesse período, o Bitcoin começou a se tornar o ouro digital, principalmente por essa questão de ser descentralizado. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, as pessoas conseguiram tirar muito do seu dinheiro, os milionários, as pessoas que tinham posses, através de Bitcoin, a partir do momento que o sistema financeiro em guerra começou a ter problema, a desvalorização da moeda corrente do país, a fiduciária começou a ter problemas. E como que eu armazeno isso? A gente tem duas formas de carteiras digitais, umas chamadas hot e outras chamadas cold. Por que hot? Porque elas ficam expostas na internet. Não expostas basicamente, uma carteira Web3, mas a partir do momento que o seu dispositivo tem acesso à internet, é claro que você tem uma capacidade, você tem uma vulnerabilidade maior para ser atacado. Você pode guardar essas criptomoedas em carteiras hot, seja elas em dispositivos remotos, Web3, ou em aplicativos, digamos assim, ou em dispositivos hard wallets, chamadas cold wallets, que são dispositivos offline e não têm acesso à internet e são mais seguros. Esses são os casos que as pessoas normalmente perdem as chaves ou perdem os dispositivos físicos. Mesmo assim, ainda é possível recuperar. Mas se você perder as chaves e perder os acessos, literalmente você perdeu a capacidade. Porque pela segurança que a gente tem, tanto da carteira quanto dos blockchains, essa propriedade ela é perdida para sempre. E dentro dessa perda de propriedades, esses períodos todos que eu estou te dizendo, a gente tinha lá um valor inicial de 21 milhões de bitcoins. Estima-se hoje que a gente esteja entre 16 a 15 milhões de bitcoins disponíveis só. Então a quantidade de oferta ela vem diminuindo ainda mais por essa perda desses usuários ao longo desse tempo. E aí, você vai me perguntar, mas por que que isso vale dinheiro? Da mesma forma que o porquê que uma moeda fiduciária, dólar ou real, vale dinheiro, a, é a mesma maneira que o Bitcoin, que é uma moeda totalmente digital, vale dinheiro. Porque as pessoas começam a ver que ela tem uma oferta pequena, começa a aumentar a demanda, a escassez é alta, principalmente pela confiança e adoção. Quando eu começo a ver governos adotando essa moeda, começo a ver grandes instituições financeiras adotando essa moeda, seus amigos ao redor adotando a moeda, e ela tem confiança pelos dispositivos que eu acabei de te dizer, ou seja, segurança, autonomia, ela tem uma capacidade de transparência alta, ela aumenta a confiabilidade na moeda e começa a ter mais valor. Por isso esse preço ele só vem aumentando, porque quem tem Bitcoin hoje literalmente tem uma
montanha de dinheiro que de tempos em tempos valoriza ainda mais pela escassez e pela alta procura. Principais características das criptomoedas. Elas são descentralizadas, como eu já expliquei. O anonimato em si, ela tem um certo problema. Digamos que você, se você comprar de mim, ou seja, a gente chama P2P, player to player, né, de uma pessoa para outra, realmente a gente consegue ter um certo anonimato. Mas a partir do momento que você compra em corretoras, as corretoras elas têm regulamentação e elas fornecem essas informações para o governo. Então, de alguma forma, você não está tão anônimo assim. Mas se você já tem essa moeda antes das regulamentações está guardada, realmente ninguém sabe se você tem se você tem essas moedas ou não. Ela tem e tem modelos que você consegue ter uma certa anonimidade. Você consegue ter um certo anonimato. A transferência global instantânea, como eu acabei de dizer, é excepcional. Então eu consigo fazer uma transferência de montantes enormes com taxas pequenas dentro dessas redes, tá? Você tem N redes. Você tem a rede da Solana, a rede da Binance, entre outras, que elas da Ethereum, você faz as transações através das redes deles, conectadas ao blockchain, e você consegue pagar por transferência de bilhões uma taxa muito pequena por ser descentralizado. Ainda temos os riscos maiores estão aí, tá? Em volatilidade, então a gente ainda tem uma volatilidade alta, basicamente. A volatilidade do Bitcoin, por exemplo, ela vem diminuindo ano após ano, então eu acho que ela vai começar aí até 2034 e depois ela vai ficar muito baixa, tanto para cima quanto para baixo, que é uma certa, não é tão bom assim, digamos assim, em relação, tipo, ela dá uns pulos bem grandes de valor, então em algum momento ela vai começar a subir um pouco mais devagar, não sei, não consigo prever isso exatamente. Essa é a previsão que eu tenho, porque a volatilidade ela vem diminuindo. A regulamentação ela está cada vez melhor, mas não que seja um risco ou um problema, mas né, a gente tem uma quantidade de regulamentação aí já definida. Por exemplo, no Brasil você precisa fazer a declaração dos seus bitcoins. E, querendo ou não, você vai estar fazendo uma sonegaçãozinha, né? Que é uma das coisas que os usuários do Bitcoin gostam de fazer, tá? Não todos. Eu sugiro você declarar, tá? Melhor parte você declara pelo menos você tem garantido ali e o governo sabe você não tem um problema com a justiça. Bom, vou resumir. Basicamente eu te expliquei aí por cima. É muito complexo, é muito grande o mercado de criptomoeda. Vou te explicar a importância disso. Vou fazer um novo vídeo aí falando de como esse mercado está crescendo, qual é a substituição. Isso muito provavelmente é a substituição do modelo econômico global que a gente está utilizando hoje como reserva de valor. Os Estados Unidos acabou de declarar que vai usar o SDT, que é uma stablecoin, tá? É uma moeda estável, que ela é pareada ao preço do dólar, para começar a emitir esses valores e começar a basicamente um processo para valorizar ainda mais o dólar, para que o dólar continue sendo a principal moeda do mundo. É uma saída, então, a partir do momento que essas grandes instituições e um país que é o líder mundial no mercado começa a aderir a essas tecnologias, funcionalidades, você tem ainda mais demanda e a oferta, por exemplo, Bitcoin ela é limitada. Do dólar não, como ela é pareada, então eles podem continuar a fazer emissão e tal. Mas ele consegue, a gente consegue ficar um pouco mais transparente. Então é isso. Eu vou voltar depois com mais informações da importância disso, como você entra, onde você pode comprar e como você pode investir em criptomoedas para aumentar, maximizar o seu dinheiro ainda mais. Valeu? Te vejo na próxima, espero que tenha ajudado. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se ele foi realmente importante para você, te fez entender mais ou menos como funciona aí o mercado de criptomoedas e Bitcoin. É muito importante para mim chegar aí e aumentar a minha quantidade, e a gente vai chegar e passar o Lula daqui a pouco, com mais de 1 milhão de inscritos. Me ajuda a passar o Lula, valeu? Até mais.